vencemos, Deus. Amém? Porque esse amor que Deus tem por nós é tão profundo que Ele nos dá vida. Ele renova a vida nos nossos corações. Ele renova a vida. Ele renova a esperança nos nossos corações. Amém? Amém. Nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se tem. Devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós amor e graça que nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e glorioso, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém, amém. E nós coroamos esse Deus como o único Rei das nossas vidas. Pai bondoso, em nome do Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti, mais uma vez, agradecidos porque o Senhor me escolheu, me separou e me dá a oportunidade de eu ministrar a Tua palavra na Tua igreja nesse final do dia, Senhor, o dia que o Senhor fez. E pedimos a Deus que a Tua graça e misericórdia seja sobre nós, que o Teu Espírito abra nossos corações e mentes, para que, Pai, entendamos a Tua palavra e sejamos desafiados pelo Teu Espírito e movidos, Pai, a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida digna que honra o Senhor. Então abençoa a minha vida e a vida de cada pessoa aqui, cada irmão, querido, ouvinte da Tua palavra. Leva-nos a sermos praticantes, cada dia da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha adolescência, sou natural de Juí, né? Na minha adolescência,
lá no interior do Rio Grande do Sul, há uma expressão, não sei se quem é da região aqui ou quem vem de outro estado, havia uma expressão, não sei se continua havendo, né? Mas havia uma expressão até engraçada. A expressão se dizia assim: mas tu és de boca aberta. Já ouviram essa expressão? Sim. Então não é só na minha região lá. Já ouviram, né? Mas tu é um boca aberta. Se dizia muito isso. Eu não sei qual é a conotação que você ouvia isso. Mas para nós lá a conotação é: mas tu é um idiota, né? Foi cair nessa, né? Foi se envolver nessa. Mas também a conotação de você é uma pessoa que está falando demais, está com a boca muito aberta, fala, e aí vai ter as consequências de falar demais, né? E aí eu fiquei pensando nessa frase e fiquei tentando lembrar, né, de quantas vezes eu fui um boca aberta, né? Quantas vezes eu falei demais, ou perdi a oportunidade de ter ficado quieto em alguma situação. Devia ter ficado quieto. Por que eu fui, né, falar isso? Ou quantas vezes eu perdi a oportunidade também de não me meter em algum assunto, em tentar ajudar alguém, e quem foi, saiu mal nessa situação fui eu. Alguém já passou por isso ou só fui eu que fui em boca aberta? Né? E a gente queria ajudar e no fim a gente sai por ruim, ou a gente falar demais, né? Perder a oportunidade de ficar calado. Espero que a gente não seja digno, não faça jus a esse provérbio, né? Nenhum de nós precisa ouvir isso, né? Mas eu, infelizmente, de vez em quando eu digo: mas é tu, né? Ainda lá na minha adolescente ainda vale para ti. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, na carta de Tiago, capítulo 3. Quem conhece a carta vai lembrar do assunto, né? Carta conforme Tiago, capítulo 3, verso 1 ao 12. Você vai lá no fim da tua Bíblia e vai voltando ali, vai encontrando os livros, né? Você vai encontrar Tiago ali, depois das cartas de Paulo. Ok? Tiago, capítulo 3. Ok, diz assim, na NVI, na linguagem NVI, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Palavra, né? Algumas coisas que a gente podia pensar assim: mas esse versículo não precisava, né? Essa palavra dura aí, né? Que Deus coloca para nós. Mas esse é um texto clássico, podemos dizer assim, né? Que nos expõe as consequências de usar bem ou usar mal a nossa língua, ou a nossa fala, a nossa boca, né? Conforme nós usamos, vai ter consequências boas ou consequências ruins, né? Ou nós podemos usar para maldade ou para bondade. A fala é uma das formas de nós nos comunicarmos, né? Além da fala, tem a nossa comunicação corporal, né? A comunicação das principais também é escrita, todo mundo sabe disso, né? E as demais formas de nos comunicarmos, na verdade, são praticamente derivadas dessas três, né? A questão é que a comunicação entre as pessoas é um processo, né? É um processo entre quem está comunicando e quem está recebendo, né? Hoje, por exemplo,
eu estou sendo comunicador e vocês estão recebendo o que eu estou falando, né? Então temos o transmissor e o receptor, né? Mas entre a comunicação da minha palavra para vocês, existem muitos outros fatores. Cada um de vocês chegou aqui com uma situação emocional diferente. Então aquilo que eu for falar para você, talvez até um texto bíblico, ele pode soar diferente, depende de como você veio. Talvez você veio cheio de alegria para contar para as pessoas, então, aquela mensagem, né, tu recebe, ou tu está até distraído, está tão alegre que fica distraído. Ou a pessoa veio aborrecida, incomodada, né, e aí, estou aqui, mas não queria estar. Então, tem todos esses fatores na comunicação. E quando você vai conversar com alguém, isso está presente. A questão emocional da pessoa, a tua questão emocional. Mas além disso, entra a questão também de linguística, né? O vocabulário. Então, dependendo do que você vai falar, outra pessoa não entende porque aquela palavra ela não conhece. Por isso que nós recomendamos quando você vai evangelizar alguém, você quer dar uma Bíblia para alguém, dê a Bíblia na linguagem de hoje. Porque se você pegar aquelas Bíblias de antigamente, nem nós entendemos. Como é que palavra é essa, né? Algumas aqui, iniquidade, o que é isso? Então, para evangelismo, é melhor começar com uma Bíblia na linguagem de hoje. Ainda que tem muita gente que critica essa linguagem, mas eu acho que para evangelismo é das melhores que tem, né? Então, a questão das palavras, de semântica, né? De como as pessoas entendem aquela palavra. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, um país tão grande, a situação do sentido das palavras complica mais ainda. Por exemplo, eu estou usando uma camisa de manga longa, você uma camisa de manga curta. Então, a mesma palavra que eu uso para manga, ela pode ser usada para manga fruta, né? Que é a época, aliás, agora é a época da manga fruta, né? Então, se você usar a mesma palavra, tem conotação, um sentido diferente. Por exemplo, eu conheci umas pessoas do Nordeste, não sei se quem morou para lá já ouviu isso, mas a palavra manga significa dar uma surra. Então, tu diz assim, olha, eu vou te dar uma manga. Ah, vai dar uma fruta? Não, uma surra. Vou te dar uma manga, né? Vou te dar uma manga. Ou, hoje em dia, existe muito, para os adolescentes, usam bastante, a questão do mangá, né? Que é um desenho, história de quadrinhos em desenho, principalmente japonês, né? O mangá. Então, olha só da palavra, né? De como a palavra ela tem conotação diferente, né? E eu ouvi também que em alguma região a palavra manga significa zombar. Quando a pessoa está mangando, está te mangando, ela está zombando de ti. E aí tu vai falar com a pessoa, está entendendo? Quantas coisas interferem na nossa comunicação quando você vai falar com alguém? Até mesmo a árvore que produz a manga é a mangueira. E aquilo que tu usa para regar lá, lavar, a mangueira. E aí onde eu tenho o curral, onde tu põe o cavalo lá, como é que é o nome? A mangueira também, o gado, né, no interior. Olha só. Então, às vezes, na nossa comunicação, não é que a pessoa ela ficou brava contigo por alguma situação. Às vezes é porque a comunicação houve um mal entendido, né? Um mal entendido. Além de todo o estado emocional da pessoa, a questão do mal entendido. Tiago afirmou no verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando nós andamos por aí, aqui a palavra tropeçar, nós podemos fazer analogia, de vez em quando você pode escorregar na casca de banana, né? Então, há pecados na nossa vida que são um escorregão. Escorreguei e caí. Mas o problema aqui, que o Tiago vai dizer, o problema é da língua. Esse é um pecado muito recorrente e que tem consequências muito ruins na nossa vida e na vida das pessoas. Tua língua pode trazer consequências ruins para a tua família, né? Para a tua vida. Então, o pecado da língua aqui não é só um escorregão, né? Mas olha as consequências que tem. O pastor Whitby, ele aponta como a nossa língua, a língua de uma pessoa fala, né? Estou usando a língua aqui porque o texto diz assim, mas como a nossa fala, a nossa boca, a nossa língua, a nossa comunicação verbal, o poder que tem isso sobre a nossa vida e a vida dos outros. Pelo menos 3, nós olhamos para o texto e percebemos isso. Veja aí, verso 3 e 4, o poder que a língua tem sobre dar direção para a tua vida. Vamos ler de novo, verso 3 e 4. Diz assim,
Quando colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Veja aí, a língua ela vai dirigir a tua vida. O texto diz assim: vai dirigir para o mal ou vai dirigir para o bem, conforme tu falar, conforme tu se relacionar, conforme tu usar esse instrumento, né, que Deus nos deu poderoso, né? E Tiago vai usar essas duas figuras de linguagem aqui, o freio, sabe, botar o arreio no cavalo e põe o freio na boca, né, aquele metal, né, o cavalo não gosta muito. E o Tiago está dizendo assim, ó, vê um animal selvagem, um cavalo, que está lá, pegou, é selvagem, nunca foi montado e está lá. Ele é chuco, um cavalo chuco, né? Mas no momento que você consegue domar ele, botar um freio, tu leva ele para onde tu quiser. Ele se torna um animal dócil, controlado. As mulheres casadas entendem isso. Casaram, logo no início botaram no freio os maridos, o marido deixou de ser um pau. Eu conheço um casal que a mulher precisou levar o marido como é que se diz, da chincha, né? Ali no seguro ali, porque o homem gostava de uma farra ali para, né? E aí a vida toda ali, botar o freio, né, na pessoa. O Tiago está dizendo isso, esse freio que tem que botar na tua língua. Bota um freio. Gosto da imagem de um zíper, né? Põe um freio. Fala menos. Né? Controla. Para que você vai ter controle sobre a tua vida. Vai dar direção sobre a tua vida. Não só sobre o teu corpo, sobre a tua vida. Se tu consegue controlar. Eu ia falar aquilo com a minha esposa. Peraí. Deixa eu controlar aqui. E isso vai dar direção para a minha vida, para a minha família. Você com a tua boca direciona a tua família, a tua vida, o teu trabalho. Tiago usa essa expressão aí do freio e ele vai usar a expressão também do pequeno leme, né? Do grande navio, quer dizer, o grande navio, mas é direcionado por um pequeno leme lá, né? Que vai dirigindo para cá, vai para lá. Então o Tiago vai usar essas duas figuras para mostrar o poder que tem a tua língua, para dirigir a tua vida, a tua família, né? Tua igreja, para o bem ou para o mal. Depende de como você usar. Tiago chegou a dizer, lá no capítulo 1, verso 27, que a pessoa que se diz religiosa e que não controla a sua língua, não tem controle sobre a sua língua, ela está se enganando. Se é um cristão, controle a tua língua. Senão você está se enganando. Né? Não basta, Tiago vai dizer, não basta você ter todo o conhecimento do Evangelho, da palavra, mas você destruir o teu testemunho, o teu conhecimento pela tua maneira de falar. Segundo lugar, nós vamos ver o verso 5 a 8, então, primeiro, a tua língua tem o poder de conduzir, de dirigir a tua vida, vai para cá ou vai para lá, para o bem ou para o mal. Em segundo lugar, o verso 5 a 8 vai mostrar que a tua língua tem o poder de destruir a tua vida ou a vida de alguém. Vamos ver o verso 5 a 8? Diz Tiago, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago agora ele vai usar duas figuras. Antes ele usou duas figuras, freio, né, e o leme, para mostrar como a nossa língua direciona a nossa vida. E agora ele vai usar duas figuras para mostrar o quanto a nossa língua pode destruir a nossa vida e a vida das outras pessoas. E ele usa a figura do fogo e a figura do veneno. Uma língua venenosa, né? Ou uma língua que incendeia, bota as pessoas em polvorosa e causa muito dano. Uma fofoca, uma mentira, pequena mentira, é uma pequena fagulha que pode colocar no coração de alguém, aquela pessoa vai para outra e o negócio incendeia tudo. Né? Então, uma pequena fofoca, uma pequena mentira pode botar fogo, destruir uma família, pode destruir uma igreja, pode destruir uma nação. Eu li uma história lá no século XIX, né, de que 4 jornalistas eles iam fazer uma entrevista com o senador
E eles se prepararam para fazer aquela entrevista e chegou o dia, eles estavam lá e o senador não apareceu. E eles ficaram muito indignados. E eles foram beber, como se diz, beberam todos, foram beber. E aí de madrugada eles fizeram uma notícia lá para o jornal, fazendo uma informação sobre a China, né? E a manchete era: a China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. Fizeram uma narrativa em cima daquilo, né? De como a China, a cultura chinesa, enfim. E essa notícia foi até, veja, 4 jornalistas fizeram aquilo, bravos porque não conseguiram entrevistar o senador, lançaram aquela notícia, essa notícia chegou na China, né? Pode deixar aberto. A notícia chegou na China, né? E os chineses receberam aquela notícia, aquela reportagem, ficaram furiosos com o que ouviram, né? E aí eles começaram a passar a perseguir os ocidentais, né? É uma notícia que veio do Ocidente, chegou lá, começaram a perseguir os ocidentais, começaram a perseguir o governo, começou a perseguir os cristãos, e prender os cristãos, e começa a ver. Então, aquela notícia, vinculada àquela situação, né, vinculada por aqueles jornalistas, né, criou um dano tão grande, mobilizou o exército ocidental contra os chineses, né, vários países foram envolvidos para se defender da China, muitas pessoas morreram, porque aquelas pessoas beberam e criaram uma manchete falsa, divulgaram, e gerou uma guerra entre as nações. Talvez, e ainda diz a notícia que houve provocou a sangrenta revolução dos boxers, né? De como gerou tanta morte uma pequena mentira ou uma grande mentira. O fato é que, se nós não tivermos clareza naquilo que nós comunicamos, nós podemos estar comunicando algo que vai destruir alguém. Nossa boca pode destruir uma família, pode destruir uma pessoa, né? É o que Tiago vai dizer, né? É o que Tiago vai dizer: uma pequena fagulha cria um fogo. E ele vai também usar a figura do veneno, né? Da língua envenenada, né? Ela corrompe, joga uma pessoa contra a outra. Há pessoas que usam a sua fala, a sua língua para manipular a outra, para convencer a outra, para ela fazer alguma coisa de maldade. Isso é muito comum, infelizmente. Aliciam os outros. O filósofo Sócrates, né, o nosso pai da filosofia, diz que ele costumava falar sobre as 3 peneiras. Você já deve ter ouvido falar, mas eu vou relembrar. Né? Quando alguém chegava para contar algo para Sócrates, ele dizia assim: você já passou isso que você vai me falar, já passou pelas 3 peneiras? A pessoa, né? E a primeira é a peneira da verdade. O que você vai me falar é verdade? Você tem certeza que é verdade? Aí a pessoa diz: não, eu ouvi falar e tal. Não, se você não tem certeza que é verdade, não passou pela primeira peneira, então para por aqui. Né? Para por aqui. Bom, passou por essa peneira? Não, é verdade. Passou pela primeira peneira? A segunda peneira é: você já falou para a pessoa envolvida o que você está me falando? É verdade? Mas você já falou para a pessoa? Já conversou com ela? Não, imagina que eu vou falar com ela, né? Então por que tu veio falar para mim? Vai falar com a pessoa, né? E a terceira peneira é: o que você vai me contar vai ajudar essa pessoa? Tu vai me falar dessa pessoa. E o que tu vai me contar? Vai ajudar ela? Vai ser útil para ela? Vai ser útil para mim? É verdade? Você falou com a pessoa? Mas se aquilo que você vai falar é útil, vai edificar? Não passou por nenhuma peneira. Então não precisa me contar. Nós precisamos usar essa peneira, né, no dia a dia, quando as pessoas vêm falar de alguém para nós. Né? Quando nós formos falar de alguém para alguém, eu ouvi falar, eu vou falar para o outro. É verdade. Né? E mesmo que for verdade, mesmo que as 3 respostas for sim, mesmo assim, não necessariamente a gente precisa passar adiante uma notícia, uma informação. Né? Mesmo assim. Porque, gente, Tiago vai dizer que a língua tem o poder de destruir relacionamentos, destruir família, destruir igreja,
E a história mostra isso. Se você olhar na Bíblia, tem muitas histórias que a consequência foi essa, né? Destruição. Provérbios 10, 19 declara: a falta de juízo transforma o homem num falador e mexeriqueiro. Quem fala demais sempre fala o que não deve. O homem sábio e ajuizado consegue controlar suas palavras. Por outra versão diz: quem fala demais acaba pecando, né? Pecando, falando mal de alguém, enfim, né? Terceiro lugar, olhando para o texto bíblico, a língua tem o poder de abençoar a tua vida e abençoar a vida das outras pessoas. Glória a Deus, né? Graças a Deus que não é só um veneno mortal, que não só destrói, que não só, né? Mas ela pode abençoar as pessoas. A questão é agora como nós vamos usar a nossa língua. Verso 9 a 12, diz o texto, novamente leio: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Hoje, não sei se você sabe, hoje é um feriado católico, né? Para os católicos é um feriado religioso. É um domingo, mas é uma data religiosa, né? Que é o domingo de Ramos, né? O catolicismo tem esse dia do domingo de Ramos, né? E essa comemoração, ela refere-se à entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus entra montado num burrinho, no jumento, né, filhote, e as pessoas vão quebrando galho de árvore, botando, fazendo um tapete, né? E elas vão junto dizendo: aleluia, usando as alturas, bendito que vem em nome do Senhor, né? Aleluia, né? E vão aclamando. Mas alguns dias depois, e nós vamos ver isso agora sexta-feira, né? Nós chamamos da sexta-feira da paixão, nós vamos ver que, não sei se é a mesma multidão, ou alguns daquela multidão que aclamaram Jesus: bendito és tu, né? Eles vão dizer: maldito, crucifica. Como as pessoas usam a língua para o que Tiago vai dizer. As pessoas dizem bendito, né? E depois vão dizer maldito. Ou seja, as pessoas elas vão usar a boca para abençoar e a mesma boca para amaldiçoar. Nós usamos a mesma boca para louvar a Deus aqui, né? O único que é digno de receber. E podemos sair daqui a pouco falando mal de alguém. É isso que Tiago está dizendo. Irmão, não pode ser assim, ele diz. Como que a gente usa a boca para louvar a Deus e usa a boca para denegrir a vida de alguém? Né? É uma incoerência, uma contradição que nós estaremos fazendo, né? Mas, gente, o texto vai mostrar que nós podemos usar a nossa língua para abençoar a nossa vida, a vida das pessoas. E ele usa a figura aqui, duas figuras, né? A fonte de água e a árvore. Novamente, duas figuras o Tiago vai usar, né? Lembrando que quando ele está escrevendo para aquela região de deserto, de falta de água. Então, quando um caminhante ou uma caravana, eles estão indo, encontram água, estão cansados, encontram uma fonte de água, eles vão poder beber aquela água, renovar as forças, o ânimo, né, para continuar a viagem. Assim, a nossa língua, ela deve ser uma fonte de água viva, que possa encorajar as pessoas, dar ânimo para as pessoas, para elas continuarem a vida, a caminhada da vida aqui. Não para desanimar as pessoas, mas usar a nossa boca para encorajar elas. O Tiago está dizendo isso. Você não pode usar a tua boca para gerar morte, desânimo para as pessoas, criticando as pessoas, acusando as pessoas. Usa a tua boca para abençoar, para ajudar, para encorajar as pessoas, né? Olhe para Jesus. Quando nós vemos Jesus, as pessoas que se aproximaram de Jesus, nenhum, a não ser o jovem rico lá que saiu, que Jesus colocou um desafio para ele, mas a maioria das pessoas, podemos dizer assim, saíram encorajadas. As pessoas se aproximavam de Jesus, saíram animadas, encorajadas. Jesus sempre tinha uma palavra de encorajamento, de ânimo, de poder, de graça. A pergunta é: as pessoas que se aproximam de ti e conversam contigo, elas saem desanimadas ou animadas? Na tua família, tem algum familiar, né, na tua casa, quando conversa contigo, elas são encorajadas ou saem desanimadas? Porque talvez a gente só critica, só aponta os defeitos, em vez de mostrar que a pessoa pode, que a pessoa consegue, mostrar as virtudes. No teu trabalho, as pessoas são encorajadas ou são desanimadas? Você tem sido uma fonte de bênção, de vida para as pessoas ou não? Com as suas palavras, tu pode, né, usando a tua boca,
provavelmente com as suas palavras tu conseguiu o emprego que você tem, negociar ali. Mas também tu pode perder o emprego se você não souber usar, né? Com as suas palavras, quem casou aí conseguiu, né, conversar, né, conseguiu um relacionamento, mas você pode destruir um casamento, um relacionamento, pela palavra de novo, se você não souber usar. Com as tuas palavras você pode animar ou desanimar alguém, né? Tiago vai usar essa figura da fonte e a figura da árvore que produz um fruto. Um fruto é um alimento e um alimento renova as energias, dá força. Veja, de como nós podemos encorajar, fortalecer as pessoas com a nossa palavra, a nossa forma de falar, né? Como escreveu Paulo, né? Uma palavra de edificação, uma palavra vinda do coração, do teu coração, do coração de Deus para a pessoa. Jesus disse em Mateus capítulo 12, a boca fala do que está cheio o coração. Se você está falando com raiva com as pessoas, sendo grosseiro com as pessoas, se você está criticando demais as pessoas, porque o teu coração está um coração talvez amargurado, um coração rancoroso. Jesus ainda diz, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, teu coração, cuide do teu coração para não ser um coração maldoso, ser um coração bondoso, coração generoso, né? Cuide do teu coração. Eu tenho uma regra para mim, que acho que já falei isso para vocês, eu tenho uma regra para mim, que antes, quando eu tenho decisões importantes na minha vida, eu procuro não tomar decisões quando eu estou emocionalmente eufórico, muito animado, ou emocionalmente deprimido, muito batido. Eu tenho que estar estável emocionalmente, com a cabeça boa, decisões importantes para definir o rumo da minha vida. Não posso nem estar muito animado, vou lá ver uma coisa para comprar, estou tão animado, compra o fim de vida e depois, puxa vida, né? Ou já ouvi pessoas dizendo, eu estou tão deprimido, vou lá fazer umas compras para ver se eu me animo. Não dá, né? Aí também não dá. Então, as decisões não podem estar nem eufórico nem deprimido. Quando a gente for falar com alguém, é importante isso também. Tanto você examinar as suas emoções, quanto você olhar as emoções da pessoa com quem tu vai conversar. A pessoa está preparada para essa conversa, emocionalmente bem para conversar. Vou deixar um pouquinho mais, porque o ambiente não está legal para ter essa conversa. Vou esperar um pouco mais, né? Nos versos finais desse capítulo de Tiago vai discorrer sobre a sabedoria. E quanto nós precisamos de sabedoria para usar nossa língua, né? Quanto nós precisamos usar? Porque a sabedoria para lidar com as nossas palavras, lidar com as pessoas, com as circunstâncias. Chegando ao final, eu dou graças a Deus que no início do nosso casamento, eu não sei se era um livro, acho que foi um livro que nós lemos, e nós aprendemos que a mente de uma criança, o coração de uma criança, é como um cimento fresco. A gente vai fazer a calçada, ali o pedreiro, e ali a massa está fresca. Então aquilo que tu marcar, vai ficar marcado. Assim o coração de uma criança. E nós aprendemos isso, né? Eu e Bonnie, muito cuidado, até os 10 anos, 7 anos, temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que nós vamos colocar no coração das nossas filhas, com nossas palavras, com a palavra de Deus, com o nosso exemplo, porque isso você marca no coração delas que vai refletir para o resto da vida. Com certeza nós não acertamos todas, mas havia esse cuidado, havia esse pensamento, né, de olhar para isso, isso que eu vou falar, que marca vai gerar no coração das nossas filhas, né? Porque, gente, as palavras, elas geram marcas mais profundas do que você tomar uma surra. Uma surra de vara, alguma coisa, vai marcar ali, tal, doeu. Mas uma palavra, eu tenho palavras da minha infância, de pessoas que me disseram, que até hoje eu lembro, que me encorajam muito. Mas também eu tenho recordações de palavras que, se eu me basear naquilo que foi me dito na minha infância, eu não deprimo. Porque foram bullying, acusações, né? Agora, se as pessoas vêm jogar contra você palavras, você tem que já estar protegido
para essas palavras não te afetarem, né? Você tem que ter os seus escudos, o teu escudo emocional, para que essas palavras elas cheguem, mas elas voltem. Porque você não consegue segurar o que a pessoa vai dizer para ti, mas você consegue reagir como ela, em relação ao que ela diz a teu respeito sobre você. Você vai segurar aquilo, vai guardar aquilo, ou você vai se proteger? Não tem como fechar a boca de alguém. Atua sim. Atua, tu tem domínio, né? Se tu é uma pessoa que... Eu tenho um desafio para ti. Para alguém, talvez, né? Para algum de vocês. Se tu é uma pessoa que tem criticado demais os outros, se tu é uma pessoa que tem olhado mais os defeitos dos outros do que as virtudes, e não somente olhar, mas você salienta os defeitos, aponta os defeitos mais do que as virtudes. Se você é uma pessoa que não tem refreado a tua língua, né, em relação às outras pessoas, apontado defeitos físicos, apontado defeito de comportamento, apontado defeito, não sei se é defeito também, a tua percepção de ver o outro, você vê como um defeito da pessoa. O desafio que eu tenho para você, começa pela tua casa, ou começa por você mesmo, porque às vezes nós começamos a colocar sobre nós, eu sou boca aberta, eu não presto, eu sou insignificante, né? Você está usando a tua língua contra você. Procure a começar pela tua vida, também a tua família, pelo menos 10, fala com um desafio de 10 dias. Um número qualquer. Não sei se é suficiente. Mas 10 dias você diz assim, eu não vou criticar o meu filho durante 10 dias. Eu só vou usar palavras com encorajamento, de afirmação, de valorizar os pontos positivos, né? Durante 10 dias você também policia a tua língua em relação a você. Durante 10 dias eu vou só lembrar do que Deus fala a meu respeito, as coisas boas de Deus a meu respeito, o valor que eu tenho para Deus. Durante 10 dias procure fazer isso no teu trabalho, fazer isso com relação a outras pessoas, fazer isso em relação à igreja. Durante 10 dias eu só vou salientar os pontos positivos, as coisas boas. Isso vai ser bom. Trazer cura para ti, vai trazer domínio sobre a tua língua e vai trazer cura para os teus relacionamentos. É o que eu creio. Porque a língua tem poder de dirigir a tua vida, para o bem ou para o mal. A tua língua tem poder de destruir, se você não cuidar. Mas a tua língua, graças a Deus, tem o poder de ser uma bênção, abençoar os outros, encorajar os outros. Está em você decidir como você vai usar a tua língua. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos diante de Ti. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa capacidade de falar, de ouvir, de nos comunicarmos de diversas maneiras, Pai. Mas especialmente olhando para a Tua Palavra, a nossa comunicação verbal, Senhor, a forma como nós nos relacionamos. E eu peço que o Senhor venha ministrar na vida de cada um de nós a cura, Senhor, de traumas do passado, de palavras que foram ditas contra nós, a nosso respeito, que marcaram nossas vidas, que geraram, Deus, sofrimento, e talvez ainda alguém sofre por causa de coisas ditas no passado, mas que o Teu Espírito venha ministrar cura em cada um de nós aqui, Senhor, para que nós possamos olhar a vida com os olhos de Deus, tá? Do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E que nós mesmos venhamos usar nossa boca como um instrumento de bênção, de encorajamento, de cura para os outros, de levar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra, ministrar uma oração. Então, Pai, cura os nossos corações e ajuda-nos a ter o domínio próprio, o domínio sobre a língua, Senhor, para que nós não venhamos cair nesse pecado tão cruel, que gera tanto problema, tanto sofrimento. Nos ajude, Pai. Confiamos e entregamos a nossa vida ao Teu Espírito Santo sob a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.